Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos, e agora, mais uma vez, abra sua Bíblia aí no texto de Lucas 16. Lucas 16, nós lemos no começo do culto, a partir do versículo 14, e eu quero dar ênfase aí, mais uma vez, no versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Jesus, porém, lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado, perante Deus é desprezível. Verso 16 até o 18. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós e nos dê, Senhor, o entendimento adequado da Tua palavra. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto da palavra que nós acabamos de ler é a introdução do assunto que está aí a partir do versículo 19. Eu fiz questão de, no momento dos dízimos e ofertas, abordar esse texto falando que ele é uma continuidade de um sermão de Jesus, onde várias parábolas foram contadas. Desde o capítulo 15, Jesus vai ministrando a palavra de Deus. O assunto ali no começo é o valor da salvação dos pecadores, das pessoas perdidas. Jesus segue ministrando a palavra, conforme eu já expliquei no momento dos dízimos e ofertas. Depois, ele agora está ainda na presença dos fariseus, e eles zombam dele, das suas palavras, e ele então traz um novo confronto, agora falando sobre o que eles faziam. Eles se auto-justificavam e exaltavam a si mesmos. E o Senhor Jesus diz que eles que estão acostumados a fazer isso diante dos homens, mas diante de Deus eles estão reprovados. Deus conhece os corações, e aqueles que se elevam diante dos homens, perante Deus, são desprezíveis. O que você vê, logo em seguida, Jesus falando no verso 16, que a lei e os profetas duraram até João. Que João é esse? É o evangelista? Não. É João Batista. Aqui, Jesus identifica que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. A passagem a respeito de João Batista está no Novo Testamento. Porém, a obra de João Batista era o final do que Deus começou ainda no Antigo Testamento. Ele é o último profeta. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, ou seja, aquilo que foi proferido no Antigo Testamento, que o Senhor Deus enviaria o Messias, o Salvador, aquele que seria que ministraria a palavra do Senhor, a salvação, o caminho da salvação. Ele tem pregado o reino de Deus, e esses que ouvem a palavra o tomam por força para entrar nele. Ou seja, para nós entendermos por que Jesus falou essas palavras. Os fariseus entendiam que eles não seriam salvos, eles não iriam ser salvos, eles já eram salvos. Eles não esperavam uma salvação mais, porque eles se sentiam
com a sua vida espiritual plenamente garantida diante de Deus, porque além de nascerem na nação de Israel, serem descendência de Abraão, eles acreditavam que aquilo que eles estavam vivendo, que era o judaísmo, garantia que eles eram plenamente aceitos por Deus. E aqui Jesus está dizendo, não, 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 isso não é dessa forma que vocês estão dizendo. O reino de Deus está sendo pregado e quem quer o reino terá que se esforçar para obtê-lo. E claramente Jesus está dizendo, vocês não o têm e para tê-lo terão que fazer força. Como que dizendo, parem de autodeclarar-se como sendo superiores a todos os homens. Aliás, eles zombavam de Jesus, claramente deixando claro aqui que eles se sentiam superiores até mesmo a respeito do Senhor Jesus, sua pregação. E qual o ensino aqui para nós, meus irmãos? O primeiro ensino que nós temos aqui é que, aquilo que eu comecei a dizer no momento dos dízimos e ofertas, eu posso estar ouvindo as profundas palavras de Jesus e estar endurecido, estar contrário com uma visão própria minha. E aí, muitos, quando leem esse texto, podem até não entender nada, né? Porque, de repente, no versículo 17, Jesus diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Por que é que Jesus disse isso? Logo em seguida, ele toca no assunto do adultério. Melhor dizendo, o desprezo para o valor da família. Por quê? Porque o judaísmo, ele era firmado em duas doutrinas, por duas escolas rabínicas. A escola de Hillel, muito conhecida, e a escola do rabino Aquiba. Essas duas escolas rabínicas que deram origem ao judaísmo por volta de 180 anos antes de Cristo, elas tinham a doutrina, como eu já tenho dito aqui, elas tinham o fundamento, foi o que deu origem ao judaísmo. As sinagogas foram formadas a partir desse tempo e o judaísmo se estabeleceu. Eu quero deixar claro, irmãos, que o judaísmo, ainda que tinha a lei do Antigo Testamento e os profetas como a base, ela não estava correta perante a própria lei. Eles acrescentaram muitas coisas que a lei não ensinava. Você pode ver como o ser humano é capaz de fazer isso. Você vai encontrar, por exemplo, igrejas cristãs, onde a pessoa atribui que tal atitude ou tal aparência de vestimenta ou conduta é algo sagrado, santo, que não pode ser mexido. Porém, eu não vou dar nenhum exemplo aqui, porque senão eu vou ter que explicar e eu não quero fazer isso. Mas existe uma série de coisas hoje em dia que não está escrito na palavra de Deus, mas as pessoas levam como sendo algo que está escrito, porque se mexer parece que a pessoa pode até morrer por isso. E como eu disse, eu não quero dar nenhum exemplo, porque pode ser que você aponte essa ou aquela igreja, né? Mas você vai encontrar, alguns vão dizer que isso são usos e costumes das igrejas, conforme a denominação, e na verdade alguns atribuem como sendo algo sagrado sim, porque senão poderia ser mudado. A forma de vestir dessa ou daquela forma, e é claro, nós estamos falando sobre legitimar um formato único como sendo o único aceito. Por exemplo, o uso do cabelo desta ou daquela forma, ou daquele tamanho, até aqui pode, depois disso não, e aí vai. Existem seitas que atribuem que uma pessoa não pode usar nem mesmo cosméticos, como todo tipo de cosmético, né? Até mesmo um shampoo para limpar o cabelo não pode, porque isso não seria algo para um servo, uma serva de Deus. É claro que eu estou falando de uma seita, mas que carrega o nome de Cristo, e você vai encontrar de tudo por aí. Por exemplo, pessoas que não podem, nesta religião, assistir TV, né?
porque não é possível para um santo, um homem de Deus, assistir TV, não pode ter TV em casa. Como se isso fosse gerar salvação ou santidade, quando, na verdade, irmãos, o próprio Paulo disse que nós não podemos tirar os filhos ou sair do mundo, mas ele nos convida a vivermos no mundo com santidade, de forma que aquilo que está ao nosso redor não venha nos influenciar, mas sim sermos influenciadores. Você vai encontrar de tudo, como se fosse uma doutrina. E naquele tempo também tinha, e era por influência dessas duas escolas rabínicas. E eu quero listar aqui, por exemplo, Jesus aqui no verso 18, ele fala sobre o adultério, né? Ele diz: qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aqui é um texto bem complicado para a nossa época, mas ele precisa de um contexto. Ele precisa de um contexto. Qual é o contexto? Só para você ter uma ideia, a escola de Hillel entendia que um homem poderia se separar da mulher simplesmente porque ela queimou a comida. Se ela queimar a comida, você pode levar para o sacerdote o caso e você então se separa dela. Isso, a escola rabínica de Hillel. Na época de Jesus havia esse ensino no meio dos fariseus. E por que não dizer que havia muitos fariseus que já tinham aplicado esse ensino? É isso que o Antigo Testamento diz, é isso que a palavra de Deus vai dizer? De forma nenhuma. Mas havia mais influência na escola rabínica que havia influenciado e gerado o judaísmo do que na própria palavra de Deus. Mas, se você achou que isso é um absurdo, a coisa piora. A escola rabínica, a escola regida pelo rabino Akiba, ele dizia que o homem podia se separar da mulher se ele encontrasse uma mulher mais bonita do que a sua atual. Essa é de arrebentar, não é? É não, irmãos? Estou preocupado aqui, ninguém fala nada. É ou não é de arrepiar? É de arrebentar, meu irmão. E aí Jesus está pregando, e diante dos fariseus que acreditavam nisso, eles zombavam de Jesus, atribuíam que suas vidas não iam ser recebidas por Deus. Eles não seriam recebidos a partir de alguma coisa, eles já eram recebidos por Deus. Mas sob que ótica? Do judaísmo. E o judaísmo carregava essa influência. Note que, quando João Batista pregou para Herodes que ele não podia ter se casado com a mulher de seu irmão, pois isso era adultério, ele pregou essa mensagem em um tempo onde o repúdio para com a esposa era permitido em nome de Deus. Por isso que eu comecei, quando eu fui falar sobre esse assunto, não é um assunto sobre adultério, mas é um assunto sobre o anseio pela separação. E nesse anseio pela separação se apega a todo e qualquer assunto. Agora preste atenção, eu não terei tempo de falar sobre a parábola do rico e do Lázaro, vou falar sobre esse assunto na quarta-feira. Mas eu estou tratando da introdução da parábola, porque Jesus vai contar a parábola do rico e Lázaro. E em resumo, a parábola diz que um está salvo e o outro está perdido, vai para o inferno, né, na parábola. E indo para o inferno, lá ficou em agonia. Preste bem atenção, porque o que Jesus está dizendo, ainda que eu não vou ler e não vou interpretar, isso aí vai ser mesmo na quarta-feira, eu estou tratando do ambiente que gerou Jesus contar a parábola do
rico e Lázaro. Muito conhecida, não é? Muito conhecida. Meus irmãos, o ambiente que gerou Jesus contar essa parábola é que esses homens se achavam cheios de si, cheios da moral, da ética e da santidade, fruto do judaísmo, e eles estavam completamente perdidos, buscavam o prazer simplesmente por ter o prazer. Como assim? Se eles eram influenciados por essas duas escolas, que pregavam e que ensinavam aos homens isso, imagine você, um homem encontrou uma mulher mais bonita do que a sua, então ele resolve repudiar a sua esposa e obter matrimônio com aquela nova mulher. Uma busca pelo prazer de poder dizer que está vivendo algo maravilhoso perante os homens, perante a visão pecaminosa do homem pecador. Tudo disfarçado de santidade. Talvez você possa dizer assim, pastor, isso é um caso à parte, né? Eu me lembro de uma situação de um pregador que ele foi chamado por uma irmã, um pastor, né? Ele foi chamado por uma irmã na casa dela, urgentemente. E aí o pastor, junto com a sua esposa, foi até lá, porque ela disse que iria se separar do marido e queria muito que o pastor primeiro presenciasse o que ela estava presenciando. Chegando na casa, encontrou um homem completamente sem ação e a mulher cheia de si, dizendo que ele estava atraindo por meio da internet. Através da internet, ele estava com comportamento e ali agindo de forma adúltera. E ela, munida daquela informação, estava chamando o pastor para que ele, então, fosse a pessoa que iria, então, legitimar que ela tinha que se separar genuinamente. Depois de conversar, ele descobriu que aquela irmã estava muito feliz pela separação que agora seria possível. E aí eu já quero adiantar para você que, em caso de adultério, em caso de promiscuidade, de adultério, né, a pessoa então pode se separar, e é claro, nós sempre convidamos a pessoa a perdoar e retomar o casamento. Mas, se a pessoa escolher a separação, ela pode optar por isso. Muito bem. Depois de um diálogo, aquele pastor descobriu que aquele casamento estava em maus lençóis há muito tempo, e aquela irmã estava decidida a transformar a sua casa em um verdadeiro inferno, até aquele homem não aguentar e então buscar fora de casa. Em outras palavras, ela estava agindo com manipulação para ter motivo para separar-se dele. E aí, é claro, a repreensão não era mais só sobre aquele homem, ele também tinha cometido pecado, mas maior pecado era daquela mulher que havia agido de forma a favorecer o que havia acontecido. Meus irmãos, o ser humano. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão buscando o prazer de forma desenfreada. Agora, o prazer não é mais nem escondido, agora é público e notório. As pessoas admitem até que servem ao diabo. O diabo nunca foi tão exaltado como nesse tempo. Inclusive agora no carnaval. Eu me lembro do tempo do carnaval que a gente tinha que gastar um tempo provando para alguém que o carnaval era de Satanás, né? Hoje em dia não é preciso mais, só basta ligar lá e colocar lá no desfile e está muito claro tudo. Agora se admite todas as coisas. Mas eu estou falando daquele tempo que alguém parece que carnaval parece que não faz perceber nada. Carne, carnaval, obra da carne, festa da carne, e a pessoa parece que não percebe muito bem o que é.
Na verdade, irmãos, existem pessoas que fazem por onde de dar a entender que não entendem, mas, na verdade, sabem muito bem o que querem. E aqui, Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês estão perdidos, caminhando para o inferno. Vocês, em nome de Deus, se separam de suas esposas. E eu estou dizendo que vocês estão em adultério. Todos que fazem isso estão em adultério. E agora, irmãos, é claro, eu não posso deixar de falar. Claro que você está entendendo que cada um deve cuidar do seu casamento. Claro que você está entendendo que seu casamento está passando por um momento difícil, você tem que buscar a cura do seu casamento, meu irmão. Ah, pastor, não, se não der certo, eu me separo. Eu digo, não seja covarde. Não seja covarde. Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Existem situações extremas, mas eu quero dizer para você que Deus realizou um plano chamado matrimônio, e isso deve ser honrado. Se você não largou o pecado e está querendo seu casamento, vá adiante. Você tem que se converter, meu irmão. Você precisa se converter. Pastor, como é que é uma pessoa convertida? É uma pessoa que ama Jesus e que anda na presença de Deus, e que tem Jesus como modelo para a sua vida, e que busca todos os dias a santidade de Deus em seu coração. Meus irmãos, a situação moral dos fariseus, dos religiosos, era de desastre. Eles atribuíam que estavam salvos estando perdidos, defendendo o adultério. Hoje em dia o negócio está complicado de tal jeito que até mesmo dentro das igrejas você vai encontrar pessoas a favor do adultério quando desprezam o valor da família. Eu quero deixar claro, meu irmão, você acha feio, né? A palavra adultério, pois é, mas todo aquele que despreza o valor da família está ajudando o adultério de alguma forma. Como assim? Se você não investe no seu casamento, se você não investe na sua vida espiritual, irmãos, é simples. A mulher deve buscar a Deus, deve buscar ao Senhor, deve ter os seus pecados perdoados e a sua vida centrada em Cristo Jesus. O homem deve ter a sua vida centrada em Deus, seus pecados perdoados e a sua vida caminhando em santidade, andando em novidade de vida. Quando os dois se unem no matrimônio, ambos abençoam um ao outro. Ambos abençoam um ao outro. Assim deve ser o matrimônio. E não se pode cogitar no matrimônio a separação. Normalmente, quando eu estou tratando de algum caso como esse, que eu percebo que já foi dito ali um para o outro que eles vão se separar, a minha recomendação, a minha orientação é pedir perdão um para o outro. Porque cogitou-se a separação. Agora, entenda, o casamento é para ser um ambiente de felicidade. Só tem um jeito disso acontecer, você tendo Deus no centro da sua casa. Ambos se submetem a Deus, portanto, não farão mal um ao outro, não trarão mal para a sua casa, não trabalharão para a destruição, pelo contrário, trabalharão para abençoar. E aí, meu irmão, tem os cursos, essa igreja oferece. Eu quero dizer para você, nós temos aqui cursos para auxiliar os homens. É o curso Homem ao Máximo, o curso para auxiliar as mulheres, que é o curso Mulher Única. Se você está investindo no seu casamento, quantos livros você já leu sobre matrimônio? Como é que é a sua cabeça a respeito? Você lembra quando tinha, eu me lembro, no tempo que existia aquelas novelas que as pessoas assistiam, teve um caso famoso, né, do homem que batia na mulher, e ele, parece que uma das vezes, eu não assisti, mas isso estava em todo lugar na mídia, né, esse comentário, ele parece que uma das vezes pegou uma raquete. Quem lembra disso aí, irmãos? Quem lembra? Não é? Ninguém quer lembrar desse negócio, né? O pastor vai falar aí na gente.
mas vai falar no nosso ouvido. Irmãos, quem lembra desse caso? Lembra? Teve repercussão. Havia discussão sobre o assunto. Na novela, ele batia com a raquete, ou foi uma vez ele bateu com a raquete de tênis. E quantas pessoas olhavam para aquilo e diziam, se fosse eu, me separava. Né? É claro que se houver risco de vida, nós não podemos dizer outra coisa mediante o risco de vida. É preciso haver um cuidado com a vida da pessoa. Mas eu estou falando sobre o anseio de ver a separação apenas porque é uma opção para buscar aquilo que você gostaria que fosse. Meus irmãos, o matrimônio. Eu me lembro quando nós começamos aqui, agora vai ter outro curso, Casados para Sempre, e quando eu falava sobre esse assunto, como eu encontrei dificuldade no meio dos crentes. No meio dos crentes. Haviam pessoas que diziam, mas eu não preciso disso, eu já sou casado há tantos anos. Meus irmãos, eu tenho pelo menos um caso de uma pessoa que batia no peito e dizia, eu não preciso, eu já estou casado há muitos anos. Hoje em dia está no mundo e o casamento está desfeito. Se você não valoriza a sua casa e não investe no seu casamento, na sua família, você está contribuindo para problemas e, quem sabe, futuramente o adultério. Não existe um adultério que aconteceu do estalar de dedos. Não existe. Todos aconteceram mediante um processo, uma caminhada. É uma conversa que não deveria ter acontecido, é um presente que não poderia ter recebido, era para ter devolvido. Era uma conversa, uma abertura de coração que não deveria ter acontecido, e a pessoa não cortou, e uma aproximação que não deveria. Você quer conhecer uma conduta adúltera? Homem à procura de conversar com a mulher, puxando assunto. Você tem que perguntar logo, é psicólogo? É um pastor buscando cuidar das ovelhas? Não é não? Então pode chutar que é laço, pode dar um karatê aí. Quer ver essa mulher que o rapaz se aproxima e fica com a conversa fiada, ou a mulher com conversa fiada com homens? Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, o homem e a mulher, um homem tem que ter muita intimidade com a mulher, mas a mulher que ele casou. E, da mesma forma, a mulher deve ter intimidade com o homem, mas o homem que ela casou. É claro que conversarmos abertamente, quando reunidos juntos, isso é sadio e deve acontecer sempre, sobre todo o assunto bíblico, conversarmos livremente e enriquecermos o relacionamento, o conhecimento bíblico. Mas eu estou falando que a sociedade religiosa estava enferma. Nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade religiosa enferma. E aí, irmãos, agora mesmo, talvez você viu alguém se intitulando pastor, que está nas redes sociais aí, alguém que se intitula pastor, exaltando a destruição familiar como sendo uma coisa que deve acontecer. Não sei se os irmãos acompanharam, e eu não vou dizer nome aqui para não dar holofote, que eu não vou dar holofote mesmo, mas eu estou falando isso só como um exemplo. Você vai encontrar igrejas onde o pastor já não é mais o primeiro casamento, está no terceiro. Eu aconselho alguém que está debaixo de um cajado onde o pastor não valorizou a própria casa, que ele não permaneça naquele lugar, porque a situação de risco é muito grande. A Bíblia diz que o pastor, ele deve ser exemplo dos fiéis em todas as áreas, e uma delas principais é o matrimônio. Meus irmãos, não se deve abandonar o casamento ou buscar a satisfação em novas aventuras, de forma nenhuma. E ali existia, sob a ótica do ensino de duas escolas rabínicas,
o abandono do matrimônio e do novo casamento como sendo uma prática autorizada. Eu quero dizer para você que talvez está aqui hoje, já está no segundo casamento, talvez até no terceiro. Se você se converteu, você veio para Cristo assim, permaneça como está e Jesus Cristo e seja com você e abençoe a sua vida. Mas eu estou falando de crentes que caminham na fé e que decidem tal coisa. Meu irmão, se arrependa, se arrependa. Valorize seu casamento, porque senão nós precisamos ouvir a parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro era Jesus dizendo: você, fariseu, você está perdido como aquele rico. Esses fariseus amavam o dinheiro, mas também tinham a vida voltada para os prazeres. E aqui eu estou citando prazeres como um novo casamento sob a orientação, entre aspas, daqueles que se diziam ser homens de Deus. Entre aspas. Eu quero perguntar nessa noite, como é que está a sua vida? Como é que estão os seus pensamentos a respeito disso? Olha só, se você está aqui hoje e você diz: eu não sei dizer, pastor, eu tenho dúvida. A pergunta é, esse é o assunto mais importante. Olha só, para o jovem que está aqui hoje, existem algumas decisões mais importantes. A primeira decisão mais importante de um jovem é a decisão de aceitar a Jesus, é a decisão mais importante. Segunda mais importante, qual a profissão? Talvez alguns pensaram aí, né, com quem eu vou casar, né? Não é não, viu? Porque se você é jovem e você ainda nem terminou o ensino médio, você tem que lutar e lutar muito bem na área estudantil. Não é o assunto principal, o matrimônio ainda. Você ainda está na preparação. Mas muitos, por uma busca desenfreada por satisfazer anseios pessoais, estão sujeitos a viver como isso sendo a principal decisão. Quero dizer para você que talvez você tenha dúvida sobre esse assunto. Pastor, quando que é errado isso ou aquilo que eu estou pensando? Meu irmão, você está estudando sobre o assunto, ou você vai continuar sem saber a respeito e vai levando a vida? Meus irmãos, há muito pouco estudo bíblico nos lares. Há muito pouco busca por conhecimento bíblico. Hoje à noite, o Senhor Jesus está chamando você à responsabilidade. Como está a sua vida espiritual? O que é que você pensa sobre a família? O que é que você pensa sobre o novo casamento? Sob que ótica? Eu quero orar com você nessa hora. Muitas pessoas pregam a parábola do jovem rico, e eu já preguei bastante, em um culto evangelístico. Mas isso aqui foi dito para religiosos, pessoas que conheciam a palavra. Para crentes. Meus irmãos, levante a bandeira da família. Não aprove o adultério. Pastor, eu bem que estava querendo ficar nessa igreja, mas eu tenho a minha vida toda errada ainda. Meu irmão, se arrependa dos seus pecados, seja recebido por Cristo. Você é bem-vindo para estar aqui ouvindo a palavra. O Senhor Jesus vai tocar o seu coração. Eu acredito. Mas independente disso, eu quero dizer, Deus o ama. Ele tem um projeto, salvar você e salvar a sua família. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração aí. Se você está hoje aqui, você precisa de arrependimento. Se arrependa. Parábola do jovem rico, do rico e Lázaro, desculpa. Parábola do rico e Lázaro é para nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Senhor, nós oramos entregando nas Tuas mãos as nossas vidas.
Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Senhor, traz ao nosso coração repúdio para tudo que desfavorece a família. E nos dê anseio por ver a família fortalecida no matrimônio, nos relacionamentos com os filhos. Prospere a família, Senhor. Santo Espírito, tenha misericórdia, Senhor. Fala comigo. Abençoa, Senhor. E que essas mãos que estão aí sobre o peito, Senhor, seja a tua mão poderosa no simbolismo destas mãos. Seja a tua mão conduzindo este coração. Abençoe, Senhor, essa pessoa, esse teu filho, essa tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode declarar isso? Eu quero habitar em tua presença. Você pode declarar? Mas meus pecados tentam me impedir. Eu sei, se tu quiseres, pode dar-me então um novo coração. Derrama sobre mim agora o teu poder, com fogo do Espírito, purifica-me. Se tu estás comigo, dá-me a tua mão e um novo coração. Meu Deus, inclina o teu ouvido, ó Deus, e ouça o que tenho a dizer. Senhor, meu coração entrego a ti, estou disposto a te ouvir. Santo Espírito, fala comigo. A vida perde o valor, o alimento, o sabor. Os olhos vão se escurecer se o Senhor não me disser que está comigo. Eu quero habitar em tua presença.